Em tempos onde o SSD é algo extremamente popular, mesmo em máquinas de baixo custo, os fabricantes precisam se diferenciar de alguma forma, seja oferecendo uma maior garantia, mais velocidade, menores temperaturas, preços mais interessantes, entre outras coisas. Hoje nós vamos ver mais um review de SSD. Eu tenho aqui em mãos o TeForce Cardea 2 512GB, um SSD da Team Group. A TeForce é uma marca gamer deles, aonde nós temos aqui uma unidade M2 PCI Express NVMe que foca em uma boa durabilidade e uma baixíssima temperatura graças ao seu robusto dissipador. Nós vamos ver nesse vídeo uma comparação com SSDs concorrentes no que diz respeito à performance, no caso ali da Western Digital e da Samsung. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, entre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores de curvos à tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Aqui no canal já trouxe outros vídeos de SSDs e memória RAM da Team Group, vocês podem conferir aí fazendo uma breve pesquisa, onde essa é uma marca que já é bem consolidada lá fora, aqui no Brasil vem aparecendo pouco a pouco e as pessoas têm conhecido um pouco dos seus produtos que sim oferecem uma boa qualidade, uma boa durabilidade e uma garantia local interessante. Aqui no caso o Cardea 2 oferece 3 anos local, primeiro ano com a loja, o restante diretamente com o fabricante. E quando a gente fala de performance de SSD, chega um certo ponto que as coisas começam a ficar muito parecidas e precisa de algum diferencial a mais. Por exemplo, nos SSDs do tipo SATA, o limite são os 600 MB por segundo. Então você tem os mais rápidos que alcançam ali 550, 560, mas não muda tanto, ao menos na leitura sequencial, para SSDs mais simples que atingem 500, 520. Quando a gente passou para SSDs do tipo M2 PCI Express, o patamar de performance subiu muito, foi para 1000 MB por segundo, 2000, 3000 MB por segundo e acaba ficando novamente muito parecido. Agora a gente tem uns que oferecem 3500, outros oferecem 3200, outros oferecem 3000 e na performance prática acaba sendo bem parecido. Então é aí que o Cardea entra oferecendo um segundo diferencial e esse é o SSD com a maior durabilidade de gravação que eu já testei, são 800 terabytes. Para quem não sabe, o SSD pode ser usado por um tempo indeterminado, porém existe um desgaste natural na NAND no momento da gravação, e esse desgaste é informado através do TBW. Nesse caso, 800 terabytes, que é uma quantidade absolutamente insana. Para que você entenda melhor, se você gravar 20 GB por dia nesse SSD todos os dias, você precisaria ficar mais ou menos um século para atingir o limite dele, que nem é o limite máximo, é o limite que o fabricante garante que vai funcionar e pode passar acima disso. Agora, se você resolver gravar os 512 GB nele, encher ele todos os dias e formatar novamente, você ficaria mais ou menos 4 anos utilizando esse SSD, que é além do tempo de garantia dele, 3 anos. Ou seja, a gente vê que na durabilidade ele oferece um excelente diferencial. A versão de 1TB é ainda mais durável, esse aqui é o de 512. O de 1TB passa na casa dos petabytes, 1.66 petabytes. É um SSD para você deixar de herança para os seus filhos. Ele pode estragar talvez por outro motivo, não pelo desgaste no momento da gravação. Falando então das especificações, esse aqui é um SSD que é disponibilizado em 3 versões, a de 256, a de 512, que é essa que eu tenho, e a variante de 1TB. Eles mudam um pouco no desempenho conforme aumenta a capacidade. A versão de 512, que é essa que eu tenho em mãos, atinge até 3.400 MB por segundo de leitura sequencial e até 2.000 MB por segundo de escrita sequencial, que é um pouco baixo em relação a outros SSDs concorrentes. A versão de 1TB melhora isso e oferece 3.400 e 3.000 na gravação.
Se aprofundando nas especificações, o Cardea 2 512GB é um SSD PCI Express NVMe 1.3 na dimensão 2280, que é compatível com a maior parte das placas-mãe. Ele oferece uma controladora Phison E12, 256 MB de memória RAM DDR3L 1866 MHz, que trabalha como cache. Isso aqui é uma coisa muito boa e melhora no desempenho aleatório especialmente, e isso é uma coisa que diferencia SSDs com DRAM para os sem DRAM, que são mais lentos, e conforme vai passando o tempo ele vai deteriorando um pouco o desempenho. Isso aqui é legal. Ele oferece duas NANDs do tipo Toshiba 3D TLC 64 camadas e esse robusto dissipador de alumínio que mais parece um Corvette, né, uma Ferrari. É um dissipador realmente bem interessante. Aqui tem duas ressalvas. Apesar dele ajudar muito na temperatura do SSD, é importante observar que ele acaba tornando o SSD incompatível com notebooks por conta da sua dimensão. E em placas-mãe que já tem o dissipador no slot M2, será necessário que você remova o dissipador por conta da altura desse que está disponível aqui. Caso você compre um SSD sem o dissipador, aí sim você usa o dissipador que eventualmente a sua placa-mãe oferece, ok? Bom, vamos fazer agora o teste inicial de temperatura para testar esse segundo diferencial dele. Eu fiz um teste de stress, onde em leituras e gravações simultâneas eu enchi o SSD até atingir os 512 GB dele. Nós observamos que a temperatura saiu dos 33 graus, que era com o SSD completamente parado, até 54 graus. Durante 22 minutos foi o tempo necessário para encher ele. E nós vemos que a temperatura máxima do controlador dele é de 70 graus. Essa é uma temperatura onde começa a ocorrer o thermal throttling, ou seja, reduz a performance para evitar problemas. A gente vê que ele chegou em uma temperatura ainda 16 graus abaixo do thermal throttling. Pela imagem térmica, nós vemos que o dissipador cumpriu bem o seu papel, retirando o calor do SSD e trabalhando ali cerca de 10 graus acima, mas a temperatura interna do drive estava um pouco menor. Vamos dar uma olhada agora nos testes de performance prática em relação aos outros SSDs. Nós vamos ver agora como o Cardea 2 se sai contra alguns SSDs concorrentes no mercado de capacidades parecidas, incluindo também um SSD do tipo SATA comum e um HD do tipo SATA comum para fins de comparação. Em SSD, o Cardea obteve uma leitura sequencial muito próxima do 970 EVO e 970 Pro, perdendo na gravação, que é inferior na versão de 512 GB. Nos testes aleatórios, que é muito importante para o dia a dia, ele venceu na leitura e a gravação ficou um pouco abaixo dos outros modelos. E aqui nós vemos o motivo pelo qual um HD é tão lento para ser usado como unidade primária no sistema, que se repete no tempo de acesso, muitíssimo mais lento que qualquer SSD. Em AtoDisk Benchmark, apesar de não entregar maior velocidade, ela foi bastante estável, enquanto que o Samsung apresentaram oscilações que podem ser explicadas pela altíssima temperatura que eles atingiram nos testes, quase 100 graus. O mesmo se repete no teste de escrita, uma performance bastante consistente, enquanto os SSDs Samsung acabaram tendo oscilações também justificáveis pelo thermal throttling na alta temperatura. Passando para o PC Mark VIII, um famoso utilitário para testes diários, nós vemos que apenas o HD comum apresenta uma boa diferença em softwares como Adobe Photoshop, InDesign, After Effects, Illustrator, e se repete na suíte Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint. Então nós vemos que todos os SSDs, mesmo os mais simples, apresentam um desempenho muito parecido quando a gente fala de um teste prático, diário. No carregamento do Windows 10 recém-formatado ocorre basicamente o mesmo, a diferença mínima entre um SSD SATA, por mais simples que seja, e um NVMe, por mais rápido que seja, enquanto sim, o HD, aí sim é várias vezes mais lento, se repetindo o carregamento de um jogo, nesse caso GTA V. E, por fim, os testes práticos de transferências de arquivos e uma gravação de uma ISO de 6.30 GB de uma RAM disk para os drives. O Cardea terminou em impressionantes 3 segundos, um SSD SATA em 18 segundos e um HD em 30 segundos. Na gravação de 16.945 arquivos, o Cardea 2 foi 2 segundos mais lento que os outros NVMe, 17 segundos, ficando superior ao SSD comum e ainda mais superior em relação ao HD, que terminou
acima de 1 minuto. E com isso nós concluímos esse review. A gente viu que o SSD apresenta uma boa performance e bons pontos positivos na durabilidade, a maior que eu já testei, uma coisa absurdamente insana, e na temperatura. Isso é um ponto muito positivo porque SSDs PCI Express e NVMe esquentam bastante, não apenas porque eles são muito rápidos, mas porque eles estão instalados diretamente na placa-mãe, perto de placa de vídeo, perto de VRM, perto de chipset, locais que normalmente estão quentes. A gente viu que a temperatura dele foi muito boa, apesar da performance não ser tão alta em certos testes em relação aos seus concorrentes da Western Digital e Samsung, ele foi bem estável. Tem bons pontos positivos, eu recomendo para vocês por conta disso. Ele está disponível no Brasil, nesse momento os estoques acabaram, mas o último preço praticado foi R$ 519, que é um preço bem interessante para um SSD de 512 GB, PCI Express, com dissipador e com essas taxas de velocidade que nós vimos aí. Ok, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um grande abraço. Agora eu convido vocês a comentarem o que vocês acharam desse SSD e dos outros que foram testados aqui. Um abração.